Olá, tudo bem? Eu sou o Gleidson. Essa é a nossa 11ª aula do nosso curso de Power Apps mais SharePoint, onde estamos desenvolvendo um aplicativo para checklist de inspeção de extintores. Na aula de hoje, vamos estar aprendendo como estar destacando o item editável em uma gallery, onde a gente também pode estar destacando os textos e até mesmo vamos criar um campo para que a gente possa fazer buscas, nessa gallery. Eu tenho certeza que você já percebeu que essa aula está imperdível. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Estamos aqui na tela de cadastro de inspetor. Deixa eu executar. O que eu pensei para essa aula? Antes de entrar na questão de atualizar e cadastrar na programação que a gente vai fazer para esse botão, primeiro vamos trabalhar um pouco ainda com a gallery, aonde podemos aqui destacar de forma assim colorir, o item que foi editável, destacar também os textos, como também a gente pode criar aqui um campo para pesquisar nessa gallery. Então vamos aqui por partes. Como é que eu vou fazer isso? O meu objetivo é o seguinte, deixa eu só clicar aqui no cancelar. Quando, por exemplo, eu clicar tipo nesse item, ele editou, eu gostaria que destacasse aqui esse item que foi editado. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá, eu vou selecionar qualquer item aqui da gallery, tem que ser esses primeiros itens, tá? Eu não consigo pegar os demais, repare, tem que ser sempre os primeiros, Posso pegar tanto esse, como este ou este. Vou clicar aqui no inserir, vamos aqui inserir um retângulo. Observe que quando eu faço isso, o Power Apps identifica que eu quero inserir um retângulo em cada uma das linhas da gallery, Tanto é que se eu executar, você vai reparar que tem um retângulo, para cada uma das linhas. Detalhe, tem que estar selecionado qualquer item aqui da gallery. Se você inserir aqui em qualquer área do aplicativo, ele vai inserir apenas um retângulo. Dessa forma, ele insere um retângulo para cada linha. Com o retângulo selecionado, vou aqui na sua propriedade Fill, que é a propriedade cor de fundo desse retângulo. Observe que essa é a cor nesse momento, tanto é que eu vou comentar. Lembrando que no Power Apps tem mais de uma forma de fazer um comentário. A mais simples é essa, colocar duas barras. Vou utilizar aqui um if. E aqui eu vou fazer uma verificação. Eu vou pegar aqui o meu diz item ponto id e vou fazer aqui um teste lógico com ele, onde eu vou verificar o que? Eu vou verificar se o meu registro selecionado, tá aqui ele, registro selecionado ponto id, ou seja, se eles são iguais. Se for iguais, o que eu quero que faça? Eu vou querer colocar aqui uma cor de fundo verde, por exemplo. Então, eu posso digitar aqui green. Observe que o Power Apps reconheceu aqui, ele vai acrescentar esse color antes, mas eu preciso apenas digitar green, que é a corzinha verde. Se essa condição for falsa, eu vou querer que ele fique com essa corzinha de fundo branca. Então, eu posso vir aqui e digitar white, que é a cor branca, tá? Em inglês, Observe aqui, color white. E fecha aqui com o parênteses. Observe que ele já destacou aqui, vou executar. Com certeza você não vai mais reparar, que tem um retângulo para cada linha. Por quê? As linhas que não tem o item, que eu estou nesse momento, selecionado, estão em branco. Repare o que eu vou fazer aqui, vou clicar nesse daqui, por exemplo, e ele ficou com um tom verde sobre essa linha. E aqui ele está mostrando a informação. Se eu clicar, por exemplo, nesse, o retângulo verde vem para essa linha. Agora, como é que a gente vai fazer para dar um destaque mais profissional aqui ao aplicativo? Por exemplo, esse retângulo ele vai colorir a linha selecionada, não apenas indicando, como está nesse momento. Como é que eu vou fazer isso? Repare, o meu retângulo está aqui abaixo. Se eu clicar aqui, eu consigo encontrar o retângulo ainda. Repare. O que eu vou fazer com ele? Eu vou clicar sobre ele e tem uma opção aqui chamada reordenar, e eu vou clicar em enviar para o fundo. Repare, vou clicar em enviar para o fundo. E tem um detalhe interessante. Isso aqui eu já poderia ter feito antes, de ter aplicado o código. Mas aproveitando que eu estou com ele selecionado aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a área dele. Repare, já demonstra lá como é que vai ficar. E também vou aumentar a área dele para esse sentido. O ideal é que você faça esse processo antes de aplicar o código,
mas conseguimos aqui, ó, localizá-lo. Caso eu não localizasse aqui, né, eu procuraria aqui. Lembrando que a gente pode renomear o retângulo para ter um nome mais amigável e facilitar a nossa vida. Vamos aqui, ó. Vou botar aqui hat de retângulo. E se destacar aqui que aparece para mim, é porque eu já havia criado antes de fazer a gravação desse vídeo, feito um teste, tá? Mas como eu apaguei e ficou o nome aqui registrado e ele me indicou. Então tá aí, ó. Eu vou clicar no cancelar. Há um detalhe interessante, ó. Observe que o retângulo, né, quando eu clico em cancelar, ele não tira o destaque da linha que eu havia selecionado. Se eu vir para cá, por exemplo, ó, ele vai destacar essa linha, mostra as informações. Quando eu clico no cancelar, ele não remove, né, esse destaque. Como é que eu vou fazer para remover esse destaque? Vamos aqui no botão cancelar. Aqui na nossa fórmula do update contexto, aqui tem uma variável que eu passei o valor false. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula e vou utilizar uma próxima variável. Vou chamar aqui a variável registro selecionado e vou passar o que para ela, ó, o blank. O blank quer dizer branco, ó, e fecho com o parênteses. E já podemos ver que funcionou, ó. Vou executar. Então vamos pegar, por exemplo, isso, ó, destaquei. Aí tá aqui as informações, né, destacadas. Aí o que é que eu vou fazer? Se, por exemplo, eu clicar no cancelar, ó, ele já limpa, ó, o destaque, ó. Bem interessante, né? O que que vou fazer agora? Vamos pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Repare que esse texto aqui, ele não está mais tão visível, né? Agora com fundo verde. Vamos mudar a cor de fundo do texto. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu pegar o primeiro registro, que sempre fica interessante a gente aproveitar o primeiro registro como base, ó. Então, deixa eu tentar selecionar aqui o retângulo. Nesse momento, está aqui com ele selecionado. Repare que eu estou na propriedade fio do retângulo. Eu posso aproveitar, copiar esse código, ó. Vou dar um Ctrl C. Vamos agora selecionar, ó, por exemplo, ó, esse objeto aqui, que é o título 2_1. Aqui eu não estou renomeando esses objetos, mas é interessante que você os renomeie até para facilitar quando você precisar dos mesmos dentro dos códigos, tá? Então nesse momento eu não renomeei ainda. O que que eu vou fazer, ó? Na sua propriedade color é a cor da fonte, ó. Eu vou aqui comentar. Repare que está na cor preta, né? Eu vou comentar. E aí o que eu vou fazer, ó? Repare, ó. Deixa eu aumentar aqui a área da fórmula. E se você reparar, ó, ele mudou aqui a cor da fonte, ó. Ou seja, ele ficou na cor verde. Porque ele que está destacado. Mas eu não quero verde para ele. Eu quero a cor white, né? A cor branca, ó. Repare que já destacou, ó. E quando não tiver destacado, eu não vou querer que ele fique branco, porque o meu fundo já é branco, ó. Eu vou querer que ele fique com a cor preta. Então eu vou passar aqui o black, ó. Olha só. Funcionou perfeitamente. Vou copiar agora essa estrutura. Ctrl C. Agora eu posso selecionar, por exemplo, esse objeto. Aqui também na sua propriedade color. Eu havia comentado, mas eu posso simplesmente colar sobre essa fórmula, tá, ó. Às vezes eu deixo aqui a estrutura comentada, porque muitas vezes eu preciso fazer alguma modificação e aí eu aproveito o código anterior, tá? Reparem, lembrando que o Power Apps entende isso aqui como um comentário, então não atrapalha na questão da fórmula. E agora vamos testar realmente, ó. Eu vou clicar aqui no cancelar. Reparei que ele continua com a cor da fonte preta, né? Porque não está destacado. Agora quando ele está destacado, ó, ele muda para a cor branca. Quando ele sai do destaque, eu vou destacar um outro, ó. Reparem. Então agora ficou bem mais apresentável, né, a nossa informação, ó. E agora para que a gente possa criar, né, um filtro aqui, porque antes de eu criar esse filtro, eu também acho interessante mostrar aqui sempre o último registro que foi cadastrado, tá? Eu vou ordenar essa gallery sempre pelo último registro que foi cadastrado. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui a gallery. Observe que eu selecionei apenas essa área. Para selecionar a gallery toda, eu vou tentar clicar aqui nessa área aqui externa, ó. Agora sim, eu selecionei toda a gallery. Aqui na propriedade itens, observe que tem apenas a fonte de dados, que é a minha lista chamada inspetores. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar uma fórmula chamada sort. Nada mais é, o próprio nome já é bem sugestivo, ela vai fazer um sorteio. E aí eu vou informar por qual coluna que eu quero esse sorteio
E de que forma? Se eu quero da forma ascend, ou seja, do menor para o maior, ou descend, do maior para o menor. Então eu vou digitar aqui, ó, sort. Acabei apagando minha fonte de dados, não tem problema. Basta eu digitar aqui, ó, inspetores, ponto e vírgula. Agora eu vou informar qual é a coluna que eu quero fazer sorteio. Eu vou querer sortear a minha coluna ID. Lembrando que essa coluna ID é uma coluna que foi criada pelo próprio SharePoint. Então eu posso aqui manipulá-la, tá? Eu poderia também aqui colocar, por exemplo, a data, né? A data com hora. Eu poderia fazer esse sorteamento sempre pela data e horário, né? Assim eu teria sempre o mais atual. Pelo ID que também vai dar certo, porque sempre vai ser o ID maior, o mais atual. Ponto e vírgula. E aqui eu vou informar como é que eu quero classificar. Deixa eu ver se é tipo assim, ascend, assim ó, ascend, sort order ascend, ou seja, do menor para o maior. Repare, vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso. Repare, ó, nesse momento tá como estava, ó, 13, 14, 15, 16, ou seja, está na ordem do menor para o maior. No meu caso, eu quero do maior para o menor. Ponto. Descend. Observe, ó, eu vou executar aqui para ficar mais claro para você. Toda vez que eu salvava um registro, ele sempre ficava lá embaixo, ó. Agora eu vou salvar um registro, ó. Deixa eu salvar um qualquer aqui. Vou estar aqui, por exemplo, o nome do Ramon. Vou clicar. Observe que nesse momento, né, ele deveria estar com o texto cadastrar e não atualizar. Vou clicar só no cancelar aqui, só para mudar o texto. Vou digitar aqui um número qualquer. Esses bugs que vai aparecer no aplicativo, depois a gente vai corrigindo juntos. E vou digitar aqui Ramon. Vou clicar no salvar. E repara, ó, tá aqui, ó, Ramon. E o ID 24, ou seja, observe que ele não fica mais lá embaixo, ou seja, sempre vai aparecer agora para mim, sendo o primeiro registro da lista, ó. Isso também já facilita, tá? Agora, para finalizarmos, vamos inserir um campo, né, a qual eu posso estar digitando, onde ele vai pesquisar tanto pela matrícula ou pelo nome do inspetor em um único campo. Então, como é que a gente faz isso, ó? Primeira coisa, eu vou ter que diminuir aqui o tamanho dessa gallery. Nessa área que ficou entre os botões e a gallery, vamos inserir essa entrada de texto. Então eu vou clicar aqui no inserir. Tá aqui, ó, entrada de texto. Vou clicar sobre ele. Tá aqui a entrada de texto. Vou reposicionar aqui. Esse texto padrão a gente vai apagar, ó. Aqui em padrão, eu vou apagá-lo. E aqui eu vou dar um nome mais sugestivo. TST buscar. Aqui está me sugerindo esse nome porque eu já havia utilizado feito um teste antes e apaguei o objeto. Então por isso que ele fica me sugerindo. No seu caso é muito provável que não vai lhe sugerir. Mas está aí o nome, ó, TST buscar. Basta eu dar um enter. O que eu vou fazer agora? Por incrível que pareça que no Power Apps a gente não programa diretamente no objeto ao qual a gente vai utilizar para estar digitando e filtrando. A gente vai fazer a programação na Gallery. Então como é que eu vou fazer isso? Ó? Observe que a gente não vai codificar aqui a entrada de texto e sim a Gallery. Ó. Aqui na Gallery a gente criou aquele comando, né, para fazer o sorteio de mostrar sempre o último registro mais atual. A gente vai aproveitar esse comando mais para frente. Ó. Por enquanto eu vou comentar, basta eu colocar duas barrinhas na frente. Ó. Esses erros ocorrem devido a ter feito esse comentário, mas já a gente corrige. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou utilizar aqui três fórmulas combinadas: a Sort by Columns, a Filter e a Start With. O que elas vão permitir que eu faça? Um filtro, onde eu vou pesquisar por parte do nome em duas colunas ao mesmo tempo. O que eu digitar lá, por exemplo, a matrícula, como são números, ele vai obviamente associar a coluna matrícula, mas ele também vai buscar na coluna nome. Vai que ele encontre lá, né? E vice-versa, tá? Então, dessa forma, ele vai pesquisar tanto na coluna como na outra. Se ele encontrar em uma das duas, ele retorna a informação ou da matrícula ou do nome do inspetor. Se ele não encontrar nada, é muito provável que ele vai retornar tudo. Vamos agora à prática. Vou utilizar a fórmula Sort by Columns. Ela me pede aqui a fonte e a coluna. Vamos utilizar aqui a fórmula Filter combinada com a Sort by Columns. Na fórmula Filter, ela me pede a fonte e o teste lógico. A minha fonte vai ser o nome da minha lista, né, que se chama inspetores. Ponto e vírgula. O meu teste lógico
vai ser o que? Vai ser o nome do objeto ao qual digito a busca, que é o txt buscar, ponto text, igual aspas duplas, ou seja, eu estou verificando se ele é igual a vazio. Vou utilizar aqui aquele operador que quer dizer ou, né, que é aquela barrinha em pé. Basta pressionar aqui a tecla Shift e a tecla que tem essa barrinha em pé. Vou pressionar 2 vezes. Caso você não localize, você utiliza aí o operador OR, né, que é o ou. Vou só expandir aqui a nossa barra de fórmulas, para que a gente continue aqui abaixo a nossa fórmula. Vou utilizar aqui a fórmula Start With. Ele vai me permitir que eu possa fazer uma pesquisa por par do nome. Aqui vamos informar o nome de uma das colunas, que se chama inspetor, ponto e vírgula. Vou informar agora para o início, que é o nome do meu objeto, que é o txt buscar.text. Fecho aqui com o parênteses. E vou aqui utilizar novamente esse operador, né, que é o ou. Vou repetir novamente a fórmula Start With. Aqui eu vou combinar com a fórmula text, onde eu vou informar aqui o nome da minha outra coluna, que se chama matrícula. Fecho aqui o par da fórmula text, ponto e vírgula. E vou informar novamente o nome do meu objeto, que é o txt buscar, ponto text. E fecho aqui o parênteses, né, desse Start With. Vamos fechar aqui o parêntese, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer aquela ordenação novamente. Vou passar aqui a coluna ID, ponto e vírgula. Agora eu vou informar se eu vou querer ordenar os dados de forma ascend ou forma descend, como a gente estava fazendo antes, né? Vou fazer aqui sorte, ordem, descend. Então deixa eu só localizar aqui o comando descend. E vou fechar aqui o parênteses. Olha só, já retorno aqui os dados. Então tá aqui a nossa fórmula, ó, como é que ficou. Então vamos aqui executar. Vamos fazer aqui um teste, ó. Vou pesquisar aqui pelo Glitz. Observe que ele localizou. O Glitz está com G maiúsculo. Ele não fez distinção, ó. O dígito aqui minúsculo. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, pela matrícula da pessoa. 8523, já localizei, ó. Agora vamos tentar pesquisar por par do nome, assim, no meio ou no final do nome da pessoa, né? Aqui tem Ramon. Vamos digitar, por exemplo, ON. Não encontrou, ó, pelo final do nome. Aqui tem Thiago Coimbra. Vamos digitar aqui Coimbra. Não localizou. Ou seja, essa fórmula, ela só nos atende por par do nome no início, né? Para que possamos pesquisar agora, tanto no início como no meio ou no final do nome ou da matrícula, né? Como é que eu vou proceder aqui, ó? Vamos localizar novamente aqui a fórmula na propriedade itens dessa gallery. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que mexer nessas duas estruturas. E aí como é que a gente vai proceder, ó? Eu vou colocar aqui uma barrinha para mostrar a você que eu vou estar digitando um comando que vai substituir esse. Lembre-se que o que está em verde, o Power Apps entende como comentário. Então não vai atrapalhar a nossa fórmula. Então, eu vou utilizar agora, ó, o comando lower. Ele vai permitir que não faça distinção entre textos, tá? Maiúsculo ou minúsculo. Eu vou informar aqui o nome do meu objeto, que é o txt buscar.text. Fecho aqui o parênteses. E vou passar aqui o comando lower novamente, ó. E vou passar o nome da minha coluna, que se chama inspetor. Ou seja, eu estou fazendo aqui a procura na coluna inspetor. Eu estou falando aqui para o Power Apps. Vou utilizar novamente o operador OU. Aqui, observe, ó, que ele já está até retornando os dados, né? Esse comando aqui também eu vou ter que substituir. Vou deixar aqui comentado, até para você ver o que muda de uma estrutura para a outra. Aqui vamos informar o nome do objeto, que é o txt buscar.text. Vou passar aqui o operador novamente in. Vou utilizar a propriedade text e vou informar o nome da minha coluna, né, que se chama matrícula. E fecho aqui com o parênteses. Observe, ó, que normalmente ele retornou os dados, não está apontando mais nenhum erro. Lembrando que aonde ele está aqui grifando, ó, ele está avisando questão de delegação. Ou seja, essa fórmula aqui vai ter algum problema com dados acima de 2000 registros. Vou salvar o que fizemos até aqui. E vamos fazer agora um teste, tá? Vamos pesquisar aqui pelo nome da pessoa, ó, digitei as iniciais, Gleidson.
aqui já estava funcionando, né? Agora vamos digitar só o som de Gleidson. Localizou para o final do nome. Vamos digitar Coimbra, né? Que é par do nome, da pessoa, o sobrenome, ó. Coimbra, já localizou. Agora vamos fazer uma pesquisa de números que estão ali no meio, tá? Por exemplo, aqui, ó, 85, 23, 691. Eu vou estar aqui 36. 36, ele localizou, tá aqui o 36, ó, que está no meio, tá, da sequência, ó, da matrícula. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei. Compartilhe aqui comigo o que você achou da aula de hoje. Compartilhe comigo a sua experiência com o Power Apps, ou até mesmo com essas fórmulas, tá? Que tem dado aqui alguns probleminhas de delegação de dados, acima de 2.000 registros, como é que você resolveria. Enfim, vamos trocar feedbacks. Eu quero aprender também com você. E claro, quem for assistindo aqui o vídeo, for chegando, vai vendo esses feedbacks e vai poder estar contribuindo como resolver esses problemas, se utilizaria uma outra fórmula. Enfim, vamos aprender juntos, vamos fazer aqui essa comunidade se possa evoluir, cada um que possa estar assistindo esse vídeo. Então, se inscreva nesse canal para não perder nenhuma aula gratuita como essa e assista esse vídeo que acabou de sair, que é a continuidade desse projeto.